Lord Alexander David era conhecido na sociedade como um devasso inveterado. Seus dias eram preenchidos com festas extravagantes, jogos de azar e mulheres que se atiravam aos seus pés, desejosas dos seus carinhos. Diziam entre elas que não havia homem que sabia lhes proporcionar prazeres tão maravilhosos quanto ele. Entretanto, seu estilo de vida despreocupado foi abruptamente interrompido quando uma carta do seu pai chegou às suas mãos, ordenando que ele se casasse antes que pudesse herdar sua fortuna. Contra sua vontade, Alexander foi forçado a abandonar por um tempo suas orgias e procurar por uma esposa adequada. Em um baile, ele viu de longe uma bela jovem que lhe interessou. Soube que era a senhorita Evelyn Victoria, uma bela e recatada donzela de família nobre. Ao admirar a beleza da jovem, acreditou que ela seria a mulher perfeita para ser a sua futura esposa. Sendo forçado a me casar, ninguém melhor do que ela, pensou ele. Evelyn sabia sobre as aventuras amorosas de Alexander e, de imediato, não aceitou o pedido de casamento que ele fez aos pais dela. No entanto, naquela época, os interesses sociais estavam acima da opinião de uma mulher. Por esse motivo, ela foi obrigada a aceitar o conde como futuro marido. A família de Evelyn seria regiamente recompensada com seu casamento e a má reputação dele na sociedade não era obstáculo para a união, segundo afirmou o pai dela. Sentindo-se obrigada a um casamento contra a sua vontade com um homem acostumado a uma vida amorosa desregrada, Evelyn o odiou com todas as forças do seu ser. Antes de se casarem, o conde cumpriu a formalidade de ir à casa de sua noiva para que os dois se conhecessem um pouco mais. Mas Evelyn se mostrou arredia e não quis recebê-lo. Ele, quando recebeu a informação de que ela não estava bem disposta e não o receberia, riu e pensou: brava, hein? Mas eu sei como te dominar. Sei acalmar uma gata selvagem muito bem. Saiu da casa de Evelyn e voltou para os braços das suas apaixonadas cortesãs. Desde adolescente, frequentava os bordéis da cidade, prática que aprendeu com um tio que, aos 14 anos, apresentou-o às damas livres dos vários prostíbulos locais. Atualmente, com 30 anos, ele era considerado um excelente amante. Quando chegava nos locais de orgia, as senhoras mais exigentes disputavam entre si pelos carinhos dele, desejosas de ficarem satisfeitas. Apesar de Evelyn ter evitado contato com, segundo ela, o asqueroso conde, o dia do casamento chegou. Foi um triste dia para ela. Todos em sua volta estavam felizes, mas ela não. Sentia-se como se estivesse indo para a forca. Triste condição a de Evelyn, meus caros. Ser obrigada a se casar com quem se despreza. O casamento foi um grande acontecimento na sociedade. As famílias dos noivos estavam satisfeitas, pois
Uma estava tentando regenerar um pervertido e a outra enriquecendo-se com um vantajoso negócio. Como sempre, após a festa de casamento, tem o depois, e nessa história não será diferente. Depois da festa, Evelyn foi levada pelo conde para morar no castelo. Enquanto Alexander tomava um vinho na biblioteca para relaxar do desgaste da cerimônia, a governanta mostrou o quarto do casal para Evelyn. Quando a governanta saiu do quarto, ela passou a chave na tranca. Alguns minutos depois, Alexander se dirigiu feliz para o quarto, acreditando que a noite seria pequena para ele saborear os prazeres da lua de mel. Ledo engano, meus caros. A porta estava trancada. Então ele disse: Evelyn, meu amor, abra a porta, pois preciso entrar. Ela imediatamente lhe respondeu: Eu fui obrigada a me casar contigo, mas ninguém me obrigará a ter que me deitar com você. Faça melhor, vá procurar as suas amantes. Tenha uma boa noite. O conde, cheio de ódio, obedeceu às ordens de sua mulher. Entregou-se naquela noite como vingança aos prazeres mais sórdidos de que uma mente sã possa imaginar. Na manhã seguinte, enquanto Evelyn tomava o seu café, ele chegou ainda com cara zangada e lhe disse: Não adianta fugir de seus compromissos como minha esposa Evelyn. Você será minha de qualquer jeito, mais dias ou menos dias, não importa. Ela olhou zombeteiramente para ele e lhe respondeu: Veremos, meu querido marido, veremos. Naquela noite, a mesma recusa aconteceu e novamente Alexander foi curar suas mágoas nos braços das mulheres. Depois de um mês de casados, Alexander ainda não tinha conseguido dormir uma noite no quarto. Consigo pensou: onde é que estou errando? Nunca tive uma mulher que não se jogasse aos meus pés implorando o meu amor. Bem, meus caros, apesar de Alexander ser um exímio conhecedor da arte sexual, esqueceu-se de aprender uma lição. Nem todas as mulheres são iguais. Conquistar algumas é fácil, mas conhecer verdadeiramente o coração delas é um mistério. Alexander estava tão impressionado pela resistência de Evelyn a ele que começou a fazer de tudo para conquistá-la. Primeiramente, deixou de bater na porta do quarto todas as noites. Depois tentou se aproximar mais dela para conhecê-la melhor. Mas o que vocês ficarão perplexos em saber é que, quando ele resolveu não bater mais na porta do quarto, pedindo para entrar, ela se surpreendeu e pensou que ele não a queria mais. Certa manhã, ele a convidou para passear no jardim do castelo e ela aceitou. Caminharam por entre as belas flores do lugar e conversaram sobre muitos assuntos. A caminhada depois do café se tornou uma rotina entre eles. Sem ele perceber, começou a não frequentar os bordéis, pois quem ele desejava ardorosamente não estava lá. Um sentimento que ele nunca havia sentido começou em seu coração.
Ele se sentia feliz por apenas poder se sentar ao lado dela, admirar os seus belos olhos, ouvir a voz macia e melodiosa, ver o reflexo do sol nos cabelos dourados que lhe caíam delicadamente nas costas. Evelyn, da mesma forma, gostava de conversar com Alexander e, aos poucos, percebeu que a repulsa que sentia por ele era mais causada pelas conversas e cochichos que algumas pessoas diziam. Não negava que ele era realmente sedutor e que seria muito fácil para ele conquistar mulheres, pois seus atributos físicos eram encantadores. Mas ela viu além das aparências. Conseguiu enxergar um homem desejoso dela e querendo mudar para conquistá-la. E isso para ela foi muito importante. Geralmente as pessoas querem que as outras mudem para caber nas vidas delas. Porém, Alexander estava tentando mudar para pertencer a ela. De repente, o seu coração se encheu de amor pelo marido, que estava tentando mudar. Os meses frios começaram e no castelo de pedra as noites ficavam gélidas. Naquela noite em especial, a cama de Evelyn parecia imensa e mais fria ainda, pois a neve caía sem cessar lá fora. A lareira estava acesa no quarto, mas o frio dominava todo o lugar. O coração de Evelyn necessitava se aquecer. Enquanto ela tremia embaixo dos cobertores, ouviu: Evelyn, quer um chá para se aquecer? Era Alexander. Ela se levantou e abriu a porta dizendo: Claro, Alexander, pois a noite está muito fria. Imediatamente ele pensou: Ah, minha querida, como eu tenho a capacidade de te aquecer com os meus beijos até as chamas saírem de suas entranhas. Mas não lhe falou nada. Entre, um chá quentinho será muito bom mesmo, disse ela. Os dois beberam o chá em silêncio, mas em suas mentes o barulho dos pensamentos era imenso. Pensamentos de desejo, de troca de carinhos, de beijos alucinados. Quando o chá acabou, Alexander preparou-se para sair. Embora quisesse ficar com o objetivo de tornar real todos os sonhos de amor que teve durante várias noites com ela, abriu a porta do quarto e se virou para dar o boa noite. Nesse momento, ela olhou para ele e lhe disse: O castelo é muito frio. Estou morrendo de frio nessa cama. Será que você não poderia passar essa noite aqui só para me aquecer? Queridos, um lobo sempre é um lobo. Mesmo que esteja vestido de cordeiro, é um lobo. Os olhos do conde se acenderam, refletindo a luz da fogueira, e o conde Devasso estava de volta. Ele, olhando para ela, respondeu: Claro, meu amor, eu vou te aquecer tanto que o seu corpo se incendiará de prazer. E começou tirando-lhe a camisola. Ela, assustada e envergonhada, disse: Mas eu estou com frio e você me tira a roupa. Ele, sorrindo, respondeu: Calma, você irá se aquecer, tenho certeza.
deu-lhe um beijo para começar a demonstrar o porquê era chamado de Conde Devasso.